Esse início de trabalho é muito importante, assim, o nosso trabalho. E cada elemento é muito importante. E sempre temos que lembrar, assim, que o trabalho inicia quando terminou o outro trabalho. Que se o elemento chega, assim, para iniciar o trabalho e ele ficou desligado a semana inteira, as irradiações dele mudam. Cada pessoa tem que lembrar, assim, o que ela está precisando para ela, o procedimento que ela precisa de ter para continuar ligada. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o terceiro mandamento: santificarás o dia de descanso. Esse conselho que o Criador nos possibilitou, a pessoa tem que lembrar assim, que o Criador não exige nada de nenhum espírito humano. E se ele beneficia, ele possibilita, quando a pessoa tem um desespero na vida, a pessoa muda a maneira de ser e ela é auxiliada. Então o Criador está sempre possibilitando os auxílios. Isso cada espírito humano pode começar a observar, que nós, de uma maneira geral, só recebemos. E é bem grave assim, porque nós não fazemos um esforço para assimilar as instruções que ele nos possibilitou. As advertências, os conselhos, então é da responsabilidade individual. E cada espírito humano tem que lembrar assim, que nós podemos caminhar num caminho até um certo tempo. Depois, nós não temos condições de retornar. Aqueles que têm um instante de lucidez do caminho que ele estava caminhando e agora ele quer retornar, para ele ficou pior, porque existe um tormento dentro da pessoa. E se cada um observar, quando uma pessoa morre com um infarto ou uma outra disfunção, dentro da pessoa estava um tormento. O jeito da pessoa, o desespero da pessoa, o descuido que a pessoa teve durante a sua vida. É físico. Cada um é que precisa de ir observando o procedimento que ele está tendo. Então o terceiro mandamento é esta condição bem importante, da pessoa ir observando o jeito que ela é, o jeito que ela caminha. E observando assim que nós tínhamos que ter um trabalho dentro de nós, de fazer a reflexão do caminho que nós estamos caminhando, na moradia, no sistema que nós temos de sobrevivência, e que é bem importante. Muitas pessoas julgam que o dia de descanso é para o lazer, é para a comida, para a bebida, para o passeio, para dançar, para descuidar do corpo. O dia do descanso é para a pessoa ver como ela caminha dentro dela. É bem importante assim. E muitas pessoas vão aos templos, às igrejas e voltam para a moradia. A pessoa, para ir a um lugar assim, a um templo ou a uma igreja, voltar para a moradia, ela tinha que verificar se aquelas palavras que aquele pregador falou está correta. Isso é bem importante assim, porque quando a gente está fazendo um texto, a gente pede para outra pessoa auxiliar naquele texto, a gente observa que muitas vezes troca a palavra, a significação da palavra. Quando um filho pede uma ajuda num texto que ele está fazendo, num estudo, e o que acontece? A gente fala, explica para ele, tá bom assim, mas se usar esta palavra, aquela palavra, se tirar esta frase, fica melhor. Quer dizer que aquele pregador, ele está usando do conhecimento dele. Aquele que frequenta os lugares assim, teria que verificar na moradia, assim que ele retornou, se aquilo está correto. Nós sabemos assim que quando nós lemos um texto e que vamos falar sobre aquele texto, nós mudamos, tiramos muitas palavras e colocamos muitas outras. Temos que verificar se nós entendemos corretamente aquilo que está sendo falado. E se a pessoa tem entendimento daquilo que está sendo falado. A nossa responsabilidade de santificar o dia está nesta condição de fazermos um trabalho de ir verificando a nossa vida interna. É a nossa vida interna. E a vida interna de uma pessoa é da responsabilidade somente dela. Não é desse nem é daquele.
porque nós sabemos assim que a gente dá uma orientação para um filho sobre o texto que ele está precisando de fazer de material escolar. Ele pensa um pouco e ele dá uma significação diferente daquilo que ele ouviu. Quando lê, dá o objetivo que ele estava pretendendo, mas as palavras são outras. Na nossa vida é muito mais sério. E a gente vai observando assim que nós fomos orientados descuidadamente, também não fizemos nenhuma reflexão sobre aquilo que estávamos recebendo de orientação. Acontece assim, que sempre tem aquela palavra assim, que precisa ter cuidado, precisa de ter tempo, precisa de ser paciente. A paciência, ela está junto com a acomodação. Isso é muito grave assim. E que aquele termo que nós ouvimos, que sempre teremos tempo pela frente, a gente vai observando assim, na formação. Durante o período escolar, os pais procuram fazer com que a criança acompanhe o material escolar, os anos correspondentes. Porque para aqueles pais, se aquele filho não conseguiu ser promovido para o ano seguinte, ele tem um compromisso com os seus conhecidos, com os seus irmãos, com os seus familiares. Por que a criança não foi promovida para o ano seguinte? E por que aquela criança está apresentando muita limitação? Devido a isso, ele procura incentivar, cobrar da criança, ter um posicionamento, fazer uma revisão. Mas para a nossa vida interna, nós tínhamos que fazer o mesmo trabalho. E é bem grave assim, porque as leis que foram instituídas, durante um período, aqueles que frequentam escolas guardam, porque têm o cuidado de ser arguído, de perguntarem sobre aquelas informações, sobre as leis. Então, durante aquele período, ele guarda aquelas informações. Depois, nós vamos caminhando pela vida, não vamos verificando se essas informações estão corretas. O mais grave é, sim, aqueles que têm costume de frequentar os templos, as igrejas, pensam assim que a ida dele naquele lugar é suficiente. É bem grave assim, porque nenhum sacerdote pode santificar o meu dia. Para que eu tenha o meu dia santificado, eu tenho que verificar as informações que foram ministradas, eu tenho que verificar como eu estou entendendo. E eu tenho que lembrar de uma coisa bem importante. Na nossa vida física, fica bem fácil assim da gente ir observando. A criança, ela tem os níveis escolares, então ela vai caminhando naqueles níveis escolares. Então ela sabe o ano seguinte. Depois, na fase de amadurecido, nós temos que ir observando o caminho que nós estamos caminhando para a continuação da vida. É físico. Então a pessoa tem que lembrar assim, a maneira de refletir sobre o dia do Senhor, sobre o 7º dia da semana, que é o nosso costume, dessa reflexão, ver os 6 dias anteriores que caminhamos, é para ir vendo como nós nos encontramos caminhando na nossa vida interna. Então, o conselho que o Criador nos possibilitou é para essa finalidade. Para nós termos segurança do caminho que nós estamos caminhando e organizando dentro de nós. Não é organizando para filhos, para a mulher, para o marido, para o meu trabalho ser bem proveitoso, ter um bom retorno financeiro do meu trabalho, para agora eu mudar de bairro, agora eu tenho um tipo de moradia diferente, para agora eu realizar um novo passeio. Tem que analisar assim. Pode ter tudo isso. Mas e ela? Qual o procedimento que ela está tendo para ter o conhecimento da vida depois do período dela na matéria grosseira? A confiança dela. E essa confiança é bem interessante, porque são poucos que têm essa confiança. Porque é comum a pessoa adoecer na velhice ou então entrar num outro processo de ir rejuvenescendo, de julgar que é nova, de frequentar lugares, de muitas vezes
comportar inadequadamente, com trajes inadequados, julgando o que é novo. A vida depois da morte. Então a bondade do Criador, do conselho que Ele nos possibilitou, é para a pessoa se sentir segura da continuação da vida. E a gente vai observando assim, que a vida é a continuação. Porque para virmos para essa terra, o Criador nos possibilitou uma condição de termos uma força. E essa força é verdadeira, porque a mãe tem coragem de expelir aquela criança. Aquela criança tem coragem de enfrentar a nova fase da vida dela. E ela vem com uma postura de posicionar-se. Numa moradia que tem mais de 2 filhos, 3 filhos, a gente observa assim que o que chegou mais recentemente procura ficar esperto para acompanhar os outros. Ele arruma o espaço dele nas brincadeiras, na maneira de ser, quando aquela família é equilibrada. Quando aquela família não encontra um equilíbrio, então procura auxiliar esse mais novo e vai dando nomes para ele e ele vai ficando mole para a vida. Mas quando a família é equilibrada, a gente pode confirmar assim que ele vai arrumando espaço. E ele vai arrumando espaço a vida toda, até um período, porque depois ele cai no marasmo. Então, a orientação do 3º mandamento é para que a pessoa volta para dentro dela, ela organiza a sua vida. Isso é físico, isso é verdadeiro. Cada pessoa tem que caminhar na vida dela a vida toda. Então, não é para um período, é para toda a época da nossa existência. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que na nossa vida de matéria grosseira, quando nós pegamos uma estrada, que nós não conhecemos aquela estrada, nós vamos com ponderação. Nós vamos procurando as placas, as orientações, nós paramos nos lugares e perguntamos para aquele que está nos atendendo o procedimento para chegar naquele destino. Na vida nossa de matéria grosseira, nós vamos tendo esse cuidado. O auxílio do 3º mandamento é justamente esta condição. A pessoa vai organizando dentro dela e ela vai vendo se está certo isso aí, o que ela está fazendo, porque a nossa vida ela é muito mais séria. Então a pessoa, para ter aquela confiança de vencendo o tempo dela na matéria grosseira, se está correto esse tempo, o esforço é a vida toda, não é para um período. Então o conhecimento da estrada que nós estamos caminhando por essa estrada, transitando, e que não é conhecida para nós na matéria grosseira, nós vamos com ponderação até o destino. Aquele destino pode ser uma informação que nós recebemos daquela localidade, que naquela localidade é muito bonito, ou que nós temos que realizar um trabalho naquela localidade. Nós vamos com ponderação. A reflexão do 3º mandamento é para essa finalidade. Na nossa vida interna, nós ir descobrindo o caminho que nós vamos caminhar. Então, o que acontece? A força que nós recebemos na matéria grosseira, essa força continua. Isso é físico, isso é verdadeiro. Essa força continua para caminharmos no outro caminho, na sequência desse caminho. Então a reflexão é para nos possibilitar esta condição, nossa responsabilidade. E é bem importante assim, porque do jeito que uma criança, no seu período de amadurecimento, ela vai querendo fazer as coisas por ela vai soltando a mão do adulto quando está caminhando pela rua, e numa determinada circunstância o adulto chama ela e pega na mão dela. E em muitos casos o adulto não tem dúvida, segura a mão dela. Quer dizer que aquela criança não apresenta ainda qualificada para poder andar sem ser segurada. Então na nossa vida interna é o mesmo procedimento. A segurança não é outra pessoa segurando na nossa mão. Nós desenvolvendo a segurança e caminharmos em direção à luz. 3º mandamento, santificarás o dia de descanso.
O santificar quer dizer que tem que aprender a refletir sobre a sua vida. E no dia de descanso, a pessoa tem que analisar que ela tem que aprender a usar o dia do descanso para ela. Ela tem que aprender a refletir sobre os ensinos do Criador, sobre as leis. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque não teremos nenhuma significação se não aprendermos as leis, se não seguirmos os ensinos. Isso é bem interessante, porque todo espírito humano tem dúvida. Os pais têm dúvida quanto à chegada dos filhos, eles ficam inseguros. Os que já se encontram envelhecidos não têm segurança da continuação da vida. Isso é bem interessante, porque nós estamos acostumados a achar assim que tudo vai dar certo e que nós colocamos o nosso destino na mão do Criador. É da responsabilidade individual. O Criador é a bondade. Para isso, ele deu os seus conselhos, como a pessoa tem que fazer durante a sua existência. Quando a pessoa descuida, entra a insegurança, entra a querer um auxílio, entra a querer um conselho daquele que ministra as informações das igrejas, entra a querer outra coisa. Mas nós temos que lembrarmos que muitas vezes a pessoa tem que ver que as ideias que ela teve para o seu trabalho, para a sua vida, foi numa questão de paz. E muitas vezes dentro da moradia e muitas vezes andando pela natureza. Quer dizer que os momentos mais importantes de decisões que a pessoa precisou de ter na sua vida foi muitas vezes dentro da sua moradia, ela refletindo sobre aquilo que ela precisava. E muitas outras vezes passeando no parque, no bosque, na floresta. Então nós temos que lembrarmos que a paz dentro de nós não está relacionado a irmos a lugares, a frequentar a lugares. Então nós temos que ter esta convicção dentro de nós e compreender os ensinos, que é bem importante assim como nós estamos compreendendo. Quando se conversa com um conhecido, com um filho, com um amigo, sobre os ensinos, cada um vai tendo uma maneira de falar sobre o ensino. Isso é físico. Muitas vezes, o jeito que falam, nós temos uma lucidez. E muitas vezes nós vemos que aquele jeito que está sendo falado não traz para nós uma clareza, uma compreensão. Ou muitas vezes superamos já aquela fase que está sendo apresentada. Nós temos que caminharmos assim de uma maneira mais firme conosco, de nos prontificarmos a seguir os auxílios que nos foi permitido. E é bem importante a gente ir fazendo esta observação, que durante um período nós guardamos as informações dos lugares que frequentamos um tempo, com medo, muitas vezes, de sermos perguntados por aquelas informações, pelos ensinos. Depois nós vamos caminhando pela vida e nós não vamos fazendo uma reflexão se aquele jeito está o jeito correto. Porque para as coisas de matéria grosseira, nós vamos tendo um aprimoramento. Nós vamos observar assim um comerciante. Ele desenvolve uma maneira de apresentar melhor os seus produtos, uma maneira de distribuir os seus produtos dentro daquele estabelecimento, de ter um melhor aproveitamento da pessoa que vem fazer uma compra, de ver se a pessoa compra outro item junto com aquele que ela comprou. Então foi através dos anos que esse comerciante teve o aprimoramento. Aquele profissional que trabalha naquela outra empresa, ele foi desenvolvendo a maneira de usar melhor aqueles instrumentos que ele necessita e muitos outros desenvolveram instrumentos para facilitar o seu trabalho. Para a nossa vida interna, nós acomodamos com as informações que nós recebemos dos ambientes de ensino. É muito grave assim. Nós não fazemos esse trabalho de aprimorarmos, de verificarmos
No caso daquele texto que o filho está pedindo para auxiliá-lo do texto que precisa, nós vemos que através dos anos aquele filho aprimorou a maneira de transmitir aquelas informações através dos textos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Para nós, para a nossa vida interna. Então esse conselho que o Criador nos deu do terceiro mandamento, para refletirmos, é justamente isso, porque nós vamos evoluindo dentro de nós. Nós vamos ficando seguros. E a segurança a gente vai observando assim que ela é necessária toda a época da nossa vida. Porque se a criança pequena tem que levá-la para a cama e tem que esperar para que ela durma, e o adulto tem que ficar ali nas suas proximidades e que muitas vezes segurando a mão daquela criança. Depois nós vemos assim adultos que falam assim, que não têm segurança de ir para o repouso, que ficam até tarde sem ter a coragem de ir para a cama e que no outro dia ficam super cansados. Então quer dizer assim, a segurança, essa segurança é a ida da pessoa para a matéria fina. A matéria fina é quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira. No caso do sono, ela larga o corpo de matéria grosseira. Então a reflexão sobre os ensinos, ela recebe também auxílios. Do jeito que aquela criança recebeu o auxílio do adulto, e que é bem importante assim, porque determinadas crianças, naquele período pequeno, a criança tem que colocá-la no colo, então ela vai ouvindo o ritmo do coração do adulto, o adulto vai fazendo um som que aquela criança conhece e um som que possibilita ela ter uma segurança para o seu repouso. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se o adulto não tem segurança para ir para a matéria fina, de colocar o seu corpo na cama para o repouso, o comportamento dele durante o dia. Então, aprender os ensinos, assimilar os ensinos e viver de acordo com os ensinos, acontece que o adulto forma um tipo de radiação que ele fica seguro daquilo que ele está precisando. Então, na nossa vida diária, temos que aprender a usar o terceiro mandamento para nós, para ir observando como nós precisamos de nos alinharmos para a vida. Não é para um período, é para a vida toda. Como que temos que ter um procedimento para nos alinharmos? E esse alinhamento não é mais ou menos, ele é seguro. Porque aquele adulto com aquela criança pequena, ele arruma os meios para aquela criança ficar segura e ir para o repouso. Nós tínhamos que trabalhar assim. Porque se aquele profissional, no trabalho dele, ele foi pensando e desenvolveu um instrumento para que ele pudesse usar melhor desse instrumento a produtividade dele. Ele não arrumou essa maneira de desenvolver esse instrumento de uma hora para outra. Ele foi estudando aquilo que ele precisava. Para nós desenvolvermos a confiança, nós temos que ter o conhecimento do caminho que nós estamos caminhando e do caminho que nós queremos caminhar. E nós temos que ir observando que muitas vezes ouvimos falar que o caminho interno, o caminho espiritual é dificultoso. Não é dificultoso, nós não dedicamos tempo para conhecê-lo. Isso é físico. Anteriormente, quando uma pessoa precisava de ir num determinado lugar, e devido ao fato assim de poucos instrumentos, de maneira de localização, aquela pessoa precisava de chegar naquele destino, ela contratava um guia para levá-la. Esse guia podia ir no seu próprio veículo, ou esse guia ia no veículo desse que o contratou. Se esse guia fosse no seu próprio veículo, o que acontecia? Esse que o contratou ia seguindo-o. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, a segurança está da pessoa ter as maneiras, e a maneira é conhecendo
conhecendo o jeito que ele comunica na vida física e do jeito que ele está comunicando na vida de matéria fina. O jeito dele. E esse jeito a gente sabe que é verdadeiro, porque é o que a pessoa está irradiando, aquela confiança que a pessoa irradia. Tem muitas maneiras da gente observar a confiança. O adulto sabe como ele é. Então, se ele aproxima de uma criança, ele sabe que o jeito dele, aquela criança vem para os seus braços. Se aquele outro adulto tem um jeito bom para lidar com os animais, onde ele chega, aqueles animais aproximam dele. Então, no nosso dia a dia, nós temos que trazer essas qualidades usando do terceiro mandamento, que é uma reflexão de como estamos caminhando, para ver como nós vamos continuar a caminhar. Quando uma pessoa fala assim que ela foi pega de surpresa, não existe surpresa, existe a pessoa se encontrar descuidada, não observando como ela se encontra e como ela se encontra irradiando. Porque nós sabemos assim que quando um animal tem um perigo, evita passar ali. E ele tem o costume de passar por ali, mas devido ao perigo que está apresentando, pode ser o desmoronamento de uma ponte. Aquele animal fica. Aquele animal só prossegue se aquele tratador insiste muito. Aí então ele acaba passando e não dá certo. Quer dizer que não foi pego de surpresa. Aquele homem que está trabalhando com aqueles animais não está fazendo um trabalho em conhecer o seu trabalho, como aquele que desenvolveu um instrumento, uma ferramenta, para melhor executar a sua função. Como é comum aquelas donas de casa prestimosas falarem assim que está fazendo uma receita diferente e se pergunta para ela, ela fala assim que foi organizando dentro dela aqueles pensamentos com o conhecimento que ela tinha, então foi fácil para ela fazer essa nova receita. Aquele tratador que não está conhecendo os seus animais, então ele obriga o animal a passar por onde vai ter o desmoronamento. Na nossa vida física, nós temos que fazer esse trabalho para que a nossa vida de matéria fina, que é assim que nós largarmos o corpo de matéria grosseira, vamos continuar caminhando, porque nós sabemos assim que tem as profecias e as profecias se realizam. Tem a profecia do juízo final. De criança a gente já ouvia falar dessas profecias. A realização do juízo final é esta condição, da pessoa ser escolhida ou não ser escolhida. Para ser escolhida, ela tem que conhecer as leis, vivenciando essas leis. Aquele funcionário, para entrar naquela empresa, ele tem que identificar-se. A pessoa tem que identificar a hora que ela está entrando na empresa. E se ela vai sair da empresa, ela tem que identificar-se que ela está saindo. É um registro que existe. Para nós voltarmos para a pátria do espírito, é o trabalho a vida toda. Se nós descuidamos, na última hora, não tem como. São tantas informações, são tantas maneiras que existem para termos já qualificado dentro de nós. Uma pessoa, quando vai entrar numa empresa, então ela mostra ali o conhecimento que ela tem das funções. Então aquele que não tem nenhum conhecimento não tem como entrar naquela empresa porque ele não tem nada para apresentar. Ele é excluído. Aquele que tem muitas coisas escritas no seu currículo, então ele durante a vida ele foi tendo um aprimoramento para o conhecimento daquilo que precisa para trabalhar naquela empresa. Então ele tem possibilidade de ser selecionado. Então na nossa vida interna, no último momento, não tem como irmos para o caminho da luz. Não teremos possibilidade de sermos auxiliados, porque não temos nada. Nós tivemos tempo para o lazer, para o passeio, para muitas outras coisas, mas para refletir sobre o terceiro mandamento, não tivemos tempo dentro de nós. Estuda o livro Na Luz da Verdade.